Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus Cristo possa alcançar cada uma dessas vidas que estão aqui me ouvindo, que parou, que dedicou o seu tempo para ouvir uma pequena palavra da parte do Senhor, porque somos vasos, instrumentos, e o Senhor é o Senhor dos Senhores. Vamos fazer uma breve oração, vamos entrar na presença do Senhor. Deus grande, poderoso, soberano, Criador do céu e da terra, de tudo que nela há. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado com a sua graça, com a sua destra poderosa. Senhor, eu te peço, toma o primeiro lugar, Senhor. Visita, Senhor, cada pessoa que aqui está, Senhor, de frente, meu Deus, desse vídeo, Pai, ouvindo esta palavra, que não seja eu, que não sou nada, que sou barro, sou pó, cinza, mas que seja o Teu Espírito Santo a alcançar cada vida com esta palavra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Gostaria de deixar uma palavra breve aqui, pequena, mas que se encontra ali no livro de Levítico, no capítulo 24, é muito pequena, que diz assim: a lei acerca das lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Amém? Até aí. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina para todo sempre. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, quero compartilhar essa palavra que é pequena, mas que me chama muito a atenção. Essa palavra que o Senhor deu a Moisés, o teu servo, o profeta, deu ali depois que eles saíram da terra do Egito. O Senhor escolheu o seu povo, aleluia, para entrar na terra prometida, a terra que o Senhor que preparou para eles, que manava leite e mel, aleluia, terra de bênção, de vitória, É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que Ele ama, o melhor. O Senhor sempre prepara o melhor para os seus. A palavra de Deus nos fala que o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. E se você confia no nome do Deus Todo-Poderoso, Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra, então nessa noite o Senhor tem essa palavra, e essa palavra é para você. Então essa palavra o Senhor também falando acerca das obrigações, dos sacerdotes, que Arão era sacerdote e Moisés, profeta de Deus. E ali o Senhor tinha dado a cada um ali um ofício para fazer. E aqui ele está falando especificamente sobre as lâmpadas. Para manter as lâmpadas acesas, era necessário que colocasse o azeite de oliva puro. Oh, glória a Deus, aleluia! O azeite de oliva puro, que representa o Espírito Santo de Deus, que é puro, é o único Espírito que é puro, por isso que ele é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Há muitos Espíritos aí, irmãos? Muitos Espíritos, mas o único Espírito realmente, que tem o poder, o domínio sobre todas as coisas, que tem o poder de alegrar nossos corações, de nos aquecer lá dentro de nossas almas, é o Espírito Santo de Deus.
E aqui o azeite significa isso. Para manter as lâmpadas acesas, era necessário colocar o azeite dentro dessas lâmpadas. E as lâmpadas significam nós. Nos dias de hoje, nós significamos essas lâmpadas. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Oh, glórias a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Altíssimo, que escolheu nós para fazer morada do teu Santo Espírito. O Senhor escolheu a você, escolheu o seu corpo para fazer morada, escolheu a sua vida para ser morada dele. Amém? Glória a Deus. E aqui ele está dizendo, e porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã. Oh, glórias a Deus. Então, a nossa obrigação, no sentido de estar, né, na obediência, é nos colocar na presença do Senhor. Não nos embaraçar com as coisas do mundo, não nos distrair com as coisas do mundo. Claro que cada um de nós temos nossas obrigações dentro de casa, fora de casa. Muitos trabalham fora, trabalham dentro de casa, porque a dona de casa também trabalha. Mas nós temos que tirar o tempo. E aqui ele está dizendo que o Senhor, ele pediu que essas lâmpadas ficassem acesas perante o Senhor desde a manhã até a tarde, de tarde até de manhã, quer dizer, no começo da tarde até no outro dia, que as lâmpadas, aleluia, ficassem acesas perante o Altíssimo. Então, aqui está dizendo que havia um período para que essas lâmpadas pudessem ser acesas perante o Senhor, porque o Senhor visitara, porque o Senhor agradava daquele lugar. O Senhor se fazia presente quando aquelas lâmpadas eram acesas, né? E era uma ordenância, porque o Senhor escolheu para si aqueles que lhe é querido, diz a Bíblia. O Senhor escolheu você, escolheu a mim e nos amou e nos ama para ser lâmpada, para irradiar a sua luz neste mundo de trevas. Nós somos as lâmpadas do Senhor. E dentro de nós tem que haver o Espírito de Deus, que é o azeite puro. Oh, glória a Deus! Esse azeite é que faz a lâmpada se manter acesa. E como é que está a sua lâmpada hoje? Como é que você está? Você já se encheu daquele azeite puro, maravilhoso, que aquece, nos queima nosso coração de alegria, de paz, de ânimo, de satisfação, de esperança? É o Espírito de Deus. Como está a sua lâmpada hoje? Sua lâmpada está cheia do Espírito de Deus ou está pouquinho, está vazia? Então vá buscar. Busque a tardinha, ao fim da tarde, para que no outro dia ela ainda esteja acesa perante o Senhor. Busque pela madrugada, busque à noite, tira um tempo para buscar o azeite que vem do alto, da presença do Altíssimo. Ele quer te encher. O Senhor Deus Altíssimo quer te encher com o azeite puro que vem lá do alto. Porque a palavra de Deus fala, né, que Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. E esse revestimento é do Espírito Santo. E logo nós podemos ver que eles foram batizados com o Espírito Santo. E depois disso, eles foram conhecidos por causa da luz que irradiava sobre eles. Era a luz do Espírito de Deus. Nós somos essas lâmpadas neste mundo de trevas. E nós devemos iluminar todo lugar que você pisar a planta dos seus pés. Ali você tem que levar a presença do Senhor, a luz do Senhor, né? Então aqui a palavra de Deus está falando, o Senhor Deus está falando, para que essa lâmpada fica acesa continuamente, desde tarde de manhã, né? E aqui ele está dizendo
estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, glória a Deus. Então isso é uma coisa que nós vamos levar por gerações, através de nós vamos ensinar nossos filhos, que nossos filhos vão ensinar nossos netos, que os netos vão ensinar os bisnetos, e nós mesmos podemos ensinar os nossos filhos, os nossos netos também, não deixando ali a palavra de Deus morrer, né? Há muitos hoje que não acreditam na presença do Altíssimo, não acreditam na palavra desse Deus tão maravilhoso, um Deus verdadeiro, um Deus puro, um Deus que trabalha por nós até hoje, um Deus que faz maravilhas através de nossa fé. E aqui está falando para que isso seja estatuto perpétuo pelas vossas gerações, né? Que nós devemos estar sempre contando as maravilhas, aleluia, glória a Deus, que o Senhor Deus Altíssimo fez aquele povo e faz até hoje por nós, porque Ele não tem nos deixado faltar nada, irmãos. O Senhor é Senhor Jeová Jireh, é o Deus que provê. Ele tem provido tudo para nós. O Senhor tem provido todas as coisas para nós. Jesus disse: se o Pai cuida dos passarinhos do campo, das flores do campo, muito mais de nós, o Senhor nos cuida. Nós não devemos estar preocupados, ansiosos do dia de amanhã, mas devemos estar com as nossas lâmpadas acesas perante aquele que pode fazer tudo por nós, aquele que pode trazer para nossas vidas a vitória, a bênção, a proteção, a alegria no Espírito. A sua lâmpada tem que estar acesa perante o Senhor. E como que nós acendemos a lâmpada perante o Senhor, buscando a presença do Espírito Santo? Dobrando o nosso joelho, tendo reverência ao Senhor, jejuando, consagrando, fazendo propósitos de orações, buscando, mostrando para Ele que Ele é importante, Ele está em primeiro lugar em nossas vidas. Por isso que eu disse, para que a gente não venha nos embaraçar com as coisas deste mundo, para que nós não venhamos perder tempo com as coisas deste mundo, porque essas coisas do mundo são passageiras, irmãos, mas essa aqui é eterna. Esse aqui é eterno, é o tesouro eterno que você tem. Então, que nós possamos dar prioridade ao Espírito Santo para que Ele possa irradiar sua luz sobre nós e Ele nos encher com o teu azeite puro e quente. E aqui Ele disse: e sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Nosso Deus é um Deus de organização. O nosso Deus é um Deus que gosta das coisas organizadas, não é um Deus de bagunça, né? O nosso Deus gosta das coisas alinhadas, para que Ele também possa alinhar as coisas na nossa vida, né? Para que as coisas possam chegar, as bênçãos possam chegar alinhadas em nossas vidas, né? Então, que aqui o Senhor está falando que nós colocar em ordem nossas lâmpadas, para nós nos colocar, nós lâmpadas, eu, Tereza, você, nos colocar em ordem, né? Então, essa semana, se o Espírito de Deus tocar seu coração, vamos fazer um propósito pela madrugada às 3 horas da manhã. Vamos estar levantando às 3 horas durante 7 dias para estar orando, buscando ao Senhor, buscando na palavra do Senhor, buscando o azeite puro que vem do céu. Vamos fazer um propósito aí de jejum de 7 dias. Isso é acender a lâmpada, porque isso chama a atenção do Altíssimo. Quando você se dispõe a colocar-se na presença do Senhor, colocar na ordem, no centro da vontade do Senhor, você começa a chamar a atenção do Altíssimo para você. E é isso que o Senhor está falando contigo nessa noite, que você se coloque na posição em ordem para que Ele possa visitar você, te encher
do Espírito Santo dele, que ele possa te encher do azeite puro que vem lá do alto, do trono do Todo-Poderoso para dentro de você, porque somente com esse azeite puro, nós temos alegria, nós temos ânimo, nós temos coragem de falar ali que, olha, o Senhor Jesus, Ele te ama, o Senhor Jesus tem um propósito na sua vida, o Senhor Jesus, Ele cura, Ele batiza com fogo, com o Espírito Santo. Esse Deus é maravilhoso, Ele está vivo, Ele ressuscitou, oh glória a Deus, e Ele está vivo, porque Ele disse, não eu, mas Ele disse em sua palavra, eis que estou convosco até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos, e ainda não acabou. Não acabou, nós estamos aqui vivendo o século e o Senhor Jesus está presente, o Senhor Jesus está presente aqui comigo, o Senhor está presente contigo. Todo aquele que clama o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente. E Ele nos deu um presente maior, que é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso azeite puro, que acende as nossas lâmpadas, que acende a nossa vida com alegria. E as pessoas podem ver lá fora a luz de Jesus, a luz do Senhor Deus sobre nossas vidas. Nós não somos nada, mas Ele brilha em nós. Ele vive em nós. Aleluia, glória a Deus. Então põe-se de pé e põe na ordem, a ordem que o Senhor Deus quer que você se coloca. O que o Senhor Deus Altíssimo tem falado no seu coração para fazer esses dias atrás? O que é que o Senhor tem falado? Tem te chamado para orar? Tem te chamado para fazer um propósito? Tem te chamado para jejuar? Então, atenta para aquilo que o Senhor tem falado no seu coração, porque Ele está falando aqui que sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente, de dia e de noite. Nosso coração, nossos pensamentos, nossos desejos têm que estar em Deus que vive e que reina, em Deus, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Nosso coração, nossa mente, nossa vida tem que estar em Deus. E é isso que o Senhor está falando continuamente na presença dEle, né? E o castiçal é um lugar aonde as lâmpadas eram colocadas em ordem, né? Então o Senhor hoje te chama para você colocar a sua vida em ordem. Você é o castiçal, né? Coloca a sua vida espiritual em ordem. Começa de baixo, começa simplesmente pedindo ao Senhor perdão, começa dobrando o seu joelho aos poucos. Eu não aguento ficar um tempo orando. O pouquinho que você ficar, o azeite vai descer. Aleluia, glória a Deus. O azeite de Deus vai descer sobre a sua vida. E pode ter certeza que quando você levantar desse joelho do chão, você vai se levantar com um sentimento diferente. Você vai ver como o Espírito de Deus vai te visitar. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus vai te visitar ainda nessa noite, dessa madrugada, em sonhos. O Espírito Santo vai te chamar para um particular, porque Ele quer te encher, Ele quer que você brilhe novamente, Ele quer que você transborde, aleluia, com o azeite puro lá do alto, do trono do Deus vivo. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração para que você venha meditar, para que você venha se colocar na sua posição de lâmpada, para que você venha brilhar a luz do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Amém? Vamos orar ao Senhor? Grande Deus e eterno Pai, graças nós te damos por essa poderosa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu. Senhor, que o Senhor venha nos visitar nesse dia, nessa tarde, nessa noite,
para que nós possamos, meu Pai, receber de Ti a vitória, a bênção, Senhor, meu Deus, para que nós possamos receber do Senhor o azeite puro, que nós possamos receber do Senhor o Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus tenha liberdade em nosso coração, em nosso corpo, de nos usar como instrumentos de bênção nas suas mãos, que nós possamos iluminar, irradiar todo lugar onde nós entrarmos, onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar à nossa frente e que a luz do Senhor Jesus possa resplandecer sobre o nosso rosto, Pai, e que nós possamos ser útil, que nós possamos ser bênção para o nosso próximo, e que o Senhor cumpra em nós, Senhor, a sua vontade. Nós te pedimos, Pai, te peço, Pai, por essa pessoa que está ouvindo, Senhor, essa mensagem, essa palavra tão poderosa, que o Senhor renove as forças dela, Senhor, que o Senhor derrame novamente teu azeite puro sobre ela, que ela venha se encher da tua graça, do poder do teu Espírito Santo, Pai, para que ela possa novamente ser usada como o Senhor já usou muitas vezes, mas que ela possa ser renovada, fortalecida nessa noite. Eu te peço, Deus, e te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nosso Deus. Seja essa lâmpada que o Senhor te chamou para ser. Amém? Receba a bênção, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um abraço e até mais. Beijo. Paz, Senhor.